Olá, pessoal! Nessa aula eu vou falar de circuitos elétricos que eu estou chamando de circuitos com um único caminho, né? Isso é, a corrente elétrica, ela não vai encontrar nenhuma bifurcação onde os elétrons terão opção de escolher um caminho para percorrer. Então, nesses casos, eu tenho circuitos mais simples, onde podem aparecer os geradores e os receptores que eu comentei em aulas anteriores. Para analisar um circuito elétrico de caminho único, né, eu vou sempre tentar identificar quais são os elementos que aparecem nesse meu circuito. Quem é o gerador e quem é o receptor. Aqui eu tenho uma figura que já está pronta, né? Nem sempre a figura vai aparecer pronta para nós, mas eu tenho nessa representação, ó, aqui círculos em volta, identificando qual é o dispositivo que está neste meu circuito elétrico. Quem é gerador, quem é receptor. Como ele já deu para nós o sentido da corrente elétrica no circuito, e esse circuito tem um único sentido para a corrente elétrica, por isso caminho único, eu consigo facilmente, pelo sentido que ele me deu da corrente elétrica, identificar quem é o gerador e quem é o receptor. Então, se a corrente elétrica está indo num sentido do potencial menor para o potencial maior, é um gerador. Então, aqui eu tenho um gerador do lado esquerdo. Aqui, a corrente elétrica está indo do potencial menor para o potencial maior. Ele está dizendo que isso é um receptor, mas isso não é um receptor, gente. Tem um erro aí nessa minha figura. Isto aqui, se está indo do menor para o maior, também é um gerador. Eu vou corrigir depois a figura para mandar os slides para vocês. Vejam aqui, ó. Eu tenho nesse meu circuito, opa, eu acho que isso aqui tá tudo enganadinho, né? Tem bastante coisa errada aqui. Eu tenho a corrente elétrica indo do potencial maior para o potencial menor, do maior para o menor. Nossa, eu vou ter que corrigir a figura quase toda aqui, né? Parte de cima eles escreveram errado nessa figura. Receptor, tá? Vou aproveitar e já vou corrigir a figura. Lembrando, potencial mais para potencial menos é receptor. Aqui tá certo, ó. Corrente elétrica tá indo do potencial menos para o potencial mais, então é gerador. Aqui a corrente elétrica está indo do potencial mais para o potencial menos, é um receptor. Sempre que nós olharmos para um circuito desse tipo, que a gente chama de circuito simples, né? Eu tenho que observar que a soma das elevações de potencial, ela vai ser igual à soma das quedas de potencial dentro do meu circuito. Algumas quedas de potencial, elas vão ocorrer nos receptores, tá? Que aí eu tô chamando de quedas não ômicas, porque não é por aquecimento, né? Não é por resistor. Mas eu também vou ter quedas de potencial por causa dos resistores, que eu tô chamando aí de quedas ômicas. Então, eu tenho vários geradores, né? Eu tenho 1, 2, 3 geradores. Então, eu posso somar as diferenças de potencial desses 3 geradores. É ele que está fornecendo a DDP, a energia necessária para esse meu circuito funcionar. Então, se eu pensar em energia, toda a quantidade de energia proveniente desses geradores vai ser convertida em outra forma de energia, aonde? Nos receptores, ok? E também nos resistores, que aqui estão em série, por isso que ele está falando em soma. Os receptores estão em série, soma. Os geradores estão em série, soma. Ok? Então, se eu pensar em energia, eu tenho aqui o princípio da conservação de energia, que por símbolos está escrito como a somatória de todas as forças eletromotrizes, né? Tem que ser igual à somatória de todas as forças contra-eletromotriz, mais a diferença de potencial aí do resistor equivalente do circuito. Agora, vamos trabalhar numa situação onde eu tenha números. Então, olha aqui, eu tenho do lado esquerdo um circuito onde eu tenho alguns dispositivos eletrônicos nesse meu circuito. Eu consigo identificar aqui quem seriam esses componentes. Se eu pensar nesse meu circuito, eu posso desenhar aqui, ó,
do lado esquerdo e dizer, olha, aqui eu tenho um componente, eu posso pensar que aqui eu tenho um outro componente, aqui eu tenho um outro componente, aqui eu tenho mais um componente, tá? Onde pode ser um gerador com a resistência interna dele aqui representada, ou simplesmente eu posso olhar para esses símbolos como geradores e receptores idealizados, e isso aqui como resistores de um circuito elétrico qualquer. E é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu olho para essa figura, eu vejo aqui algo que eu estou idealizando, eu ainda não estou chamando nem de gerador e nem de receptor, ok? Mas aí eu estou idealizando cada um deles porque eu estou tirando a resistência interna. E aí eu consigo já olhar para esse meu circuito e ver que eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores que aparecem em série, que serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Como eu sei o sentido da corrente elétrica? Eu vou adotar um sentido que pode não ser o sentido correto, mas eu vou entender por que depois ele não é correto, caso eu escolha. Olhando para esses dispositivos que eu circulei, eu vou ver qual tem a maior diferença de potencial. E vou assumir a princípio que aquele que tem a maior diferença de potencial vai ser o gerador, porque afinal de contas é o gerador que tem que fornecer toda a energia elétrica para o meu circuito estar funcionando. Então, olhando para o circuito 60, 20, 10 e 50, 60 é o maior, então os 60 volts que aparece aqui vai ser o meu gerador. No gerador, a corrente elétrica vai sempre do negativo para o positivo. Então, vejam, eu vou fazer uma representação dessa corrente elétrica aqui, ó, bem grande, eu estou fazendo essa representação em cima aqui do símbolo do gerador. Corrente elétrica são elétrons em movimento, o que significa que esses elétrons vão percorrer esse fio no sentido anti-horário. Aqui eu vou ter, então, a corrente elétrica indo do negativo para o positivo, o que significa que se eu adotei já esse sentido aqui embaixo, este aqui para mim também vai ser um gerador. Quando eu olho a corrente elétrica que vai passar aqui por cima, eu vejo que essa corrente elétrica, o sentido do movimento desses elétrons vai ser para a esquerda, do mais para o menos, então isto aqui é um receptor. Ok? Corrente elétrica continua aqui no meu circuito. Quando chega nessa parte da esquerda, ela está indo do potencial mais para o potencial menos. Então, se vai do mais para o menos, isto aqui também é um receptor, ok? Eu posso simplificar esse meu circuito trocando os dois geradores e os dois receptores e os 4 resistores, todos deixando o meu circuito mais simplesinho. Então, eu vou colocar aqui do lado esquerdo o que seria para mim o meu gerador. Eu vou trocar esses dois geradores por um gerador que vai ter 80 volts. 60 daqui de baixo com 20 aqui do lado direito. 80 volts, daqui eu vou ter uma corrente elétrica, eu vou pôr aqui o meu resistor equivalente, então aqui eu tenho 2 ohms lá em cima, 1,5 mais 1,5, que vai me dar 5 ohms, com mais 5, 10. Então, eu troquei todos os resistores por uma resistência equivalente de 10 ohms. Aqui eu vou representar o meu receptor, lembrando, a corrente elétrica, ela está já desenhada aqui no meu circuito, e no caso do receptor, ela vai do potencial positivo para o negativo, ok? E qual vai ser a DDP desse meu receptor? Ela vai ser 50 com 10, 50 mais 10, 60 volts, ok? Então, se eu olhar, eu tenho uma DDP maior aqui do lado do gerador do que do receptor. Então, eu adotei aí o sentido correto para essa corrente elétrica. Se quando eu fizesse a soma, eu percebesse que o que eu chamei de resistor tivesse dado uma DDP maior do que aquilo que eu chamei de gerador, eu vou inverter o sentido da corrente elétrica. Ou eu mantenho e acho uma corrente elétrica negativa no final. E corrente elétrica negativa significa apenas que eu adotei o sentido contrário
ao da corrente elétrica convencional, tá certo? Então, aqui meu circuitinho ficou bem mais simplesinho. O que me diz a resolução desse circuito para eu achar a corrente dela? Eu sei que se eu pegar a somatória de todas as forças eletromotriz, as DDPs do gerador, né? E igualar com a somatória de todas as forças contra-eletromotriz, mais a somatória de todas as resistências vezes as correntes, eu vou conseguir descobrir qual é a corrente elétrica nesse meu circuito, tá? Quanto vale a somatória de todas as forças eletromotriz? Lá no meu gerador, eu tenho 80 volts. No meu receptor, eu tenho 60 volts. Soma de todos os resistores me deu 10 ohms. E aqui aparece para nós a corrente elétrica do circuito, que é o que eu quero saber. Daqui eu tiro, então, que 20 é igual a 10 e, portanto, a corrente elétrica nesse meu circuito é de 2 amperes. Se tivesse dado menos 2, eu entenderia esse sinalzinho de menos como um sentido oposto ao que eu adotei. Então, o sentido que eu adotei, ele é ao contrário do que estaria funcionando o circuito elétrico de fato. Aqui eu tenho mais uma representação, olha, tem um circuito aqui onde aparece geradores, receptores, tenho resistores, tudo misturado. Quem é quem? Então, eu vou imaginar novamente geradores e receptores idealizados e vou considerar todos esses R's que aparecem aqui no meu circuito como resistores do circuito e não resistores aí provenientes dos geradores ou dos receptores. Então, não são nenhuma das resistências internas que aparecem nesses dispositivos. Então, eu vou trocar todos por um só. Primeiro, quem é gerador, quem é receptor? Vamos olhar aqui as diferenças de potencial. Eu tenho aqui 36 volts. Aqui em cima eu também tenho 36 volts. Aqui eu tenho 12 volts. E aqui eu tenho 10 volts, ok? Volts, unidade de DDP, de diferença de potencial. Quem seria o gerador? A princípio, como eu tenho dois números de 36 volts, eu posso imaginar que um desses dispositivos é o gerador. Eu vou imaginar que seja o meu dispositivo aqui do lado esquerdo, tá? Então, se esse aqui é o meu gerador, eu tenho uma corrente elétrica que vai do potencial menos para o potencial mais. Essa corrente elétrica, portanto, vai estar passando nesse meu circuito no sentido horário, né? Então, eu vou ter uma corrente elétrica passando nesse resistor de 5. Essa corrente elétrica vai estar passando aqui no 36 volts. Olhem aqui, ó, do menos para o mais. O que significa que isso aqui, para mim, também, a princípio, é um gerador. A corrente elétrica continua aqui, os elétrons percorrendo o meu circuito, são os mesmos elétrons, passou pelo resistor de 20, chegou aqui nesse dispositivo de 12 volts, olha o sentido da corrente elétrica, do mais para o menos. Se é do mais para o menos, isto aqui é um receptor. A corrente elétrica passa pelo de 4 ohms, a corrente elétrica passa pelos 10 ohms, e a corrente elétrica continua o seu percurso aqui no circuito, passando agora pelo dispositivo de 10 volts, indo do mais para o menos. Se vai do mais para o menos, isto aqui é um receptor. Estou representando aqui pela letra R os receptores e G os geradores. Aqui está indo a minha corrente elétrica, né? Passando pelo resistor de 2, passando pelo resistor de 4, até que ela deu a volta no meu circuito está fechado, né? Precisa estar fechado para eu ter essa corrente elétrica passando aí por ele. Novamente, a soma de todas as forças eletromotriz tem que ser igual à soma de todas as forças contra eletromotriz, mais a DDP que eu tenho em cada um dos resistores, ou a soma de todos os resistores, resistência equivalente vezes corrente elétrica. Vamos simplificar esse circuito antes de aplicá-lo naquela expressão. Então, aqui eu tenho 36 volts e 36 volts como sendo o meu gerador. Vou desenhar aqui o gerador do lado esquerdo, aqui embaixo,
corrente elétrica no gerador é do menos para o mais, e eu vou trocar esse 36 volts e esse 36 volts por um de 72 volts. Aí eu olho, 12 volts é um receptor, 10 volts também é um receptor, eu posso trocar esses dois receptores. Agora eu vou pôr meu receptor aqui em cima, ó, tá? Eu posso pôr ele em qualquer lugar. Lembrando que no receptor a corrente elétrica é sempre do mais para o menos, ok? Então, eu vou trocar 12 volts e 10 volts por um receptor de 22 volts. Agora, eu posso pôr aqui do lado direito a resistência equivalente nesse meu circuito, que vai ser 5, lá de cima, 20, 25, 29, 39, 41, 45. 45 ohms é o valor da resistência equivalente nesse meu circuito. Agora, eu consigo substituir nessa expressão que nada mais é do que conservação de energia. Força eletromotriz é a DDP do gerador, 72 volts. Força contra-eletromotriz, tá faltando um ezinho aqui, é a soma ali das DDPs de todos os receptores, 22 volts, mais a resistência equivalente, 45 vezes a corrente elétrica do meu circuito. Daqui eu tiro, então, que 72 menos 22 é igual a 45 vezes a corrente. 72 menos 22 vai me dar aqui, olha, 55 sobre 45. E aí, se eu tiver uma calculadorazinha, eu faço essa continha e unidade dessa corrente elétrica, ampere. Então, aqui para nós, é importante saber que eu estou usando aqui essa expressão nesse circuito elétrico, eu posso usar ela em qualquer circuito, tá? Eu costumo escrever essa expressão de um jeito um pouco diferente, e eu vou falar desse jeito um pouco diferente agora e na próxima gravação, tá? Eu gosto de escrever essa expressão como a soma de força eletromotriz menos a soma das forças contra-eletromotriz menos a DDP dos resistores do circuito igual a 0, tá? Isso é, se eu somar todas as DDPs do meu circuito, lembrando, isso aqui é DDP, certo? Força eletromotriz. Isto aqui é DDP, força contra-eletromotriz. R vezes I também é DDP. Se eu somar todas as diferenças de potencial do meu circuito, essa soma vai ter que dar 0. E isso é importante para a gente saber que sempre que nós estamos num circuito fechado, isso deve acontecer, ok? Então, até a nossa próxima aula, onde eu vou falar para vocês sobre circuitos um pouquinho mais complexos, que são aqueles que não têm malhas únicas. E aí eu vou falar das leis de Kirchhoff. Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.